Você conhece alguém com diagnóstico de TEA? Quando a gente põe o TEA, é a abreviação de transtorno do espectro autista, tá bom? Então, alguém que tem o diagnóstico de autismo, hashtag sim, hashtag não, pelo 12997167989. Cada vez mais adultos estão recebendo o diagnóstico de autismo. E o aumento no número de casos está ocorrendo por vários motivos. Entre eles, a gente fala sobre a conscientização sobre o TEA, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Verdade. Conversar sobre, ter Conversar informações. sobre. É bem isso mesmo. Então, hoje, também existem mais ferramentas para se identificar o transtorno. No programa, a gente vai conhecer quais são essas ferramentas, como que funciona também o diagnóstico, que não é uma coisa de uma hora para outra não, gente. Não é tirar com o termômetro a febre e ver, tenho febre. É diferente. E quem vai explicar tudo pra gente é ela que conhece essa causa pessoalmente também, que é a doutora em psicologia, Renata Bueno. Que bom ter você aqui, minha querida, com um assunto tão necessário. Muito necessário, principalmente em mulheres que sofrem muito com o diagnóstico tardio, até tomar consciência do que realmente acontece com ela. Que muitos sintomas que ela identifica e é diagnosticada com TDAH, depressão, ansiedade, muitas vezes é uma comorbidade do TEA, que é do autismo, que ela tem desde pequena, mas que conseguiu mascarar o resto da vida aí, até o momento que ela faz o diagnóstico. Olha só que interessante, né? Agora, Renata, o que é o autismo em adultos? Ele é muito diferente de quando é diagnosticado, quando é tratado nas crianças? Existe diferença? Então, na realidade, o TEA, que é um transtorno do espectro autista, é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, ele já começa com sintomas desde pequenininho. Ele é dividido em 3 níveis. O nível 1 de suporte, que é aquelas pessoas que são independentes, normalmente são pessoas que têm altas habilidades ou é superdotada, que ela consegue tocar a vida dela com o sofrimento emocional que ela vive, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas que não é diagnosticado muitas vezes na infância, é interpretado de outra forma. Tem o nível 2, que já começa a comprometer um pouco, e o 3, que é bem comprometido, que são aquelas crianças que não falam, que não conseguem ter o contato social. Então, tem uma diferença quando está nesse nível 2 e 3, porque quando a criança já é pequena, ela já apresenta de forma muito descarada os sintomas, e daí o profissional começa a entrar com a intervenção. Geralmente, então, o que a gente vai conversar aqui é dessa pessoa que não teve esse diagnóstico, esse que está no nível 1. Isso. Que a pessoa, então, ela até consegue ter as habilidades do dia a dia, mas ela tem algo diferente. Isso. E muitas vezes, vou falar, é aquela pessoa que muitas vezes foi julgada na infância, na adolescência, como esquisita, estranha, sabe? E se falava, não, esse cano é estranho. Isso. É porque a gente não entende o autismo, né? Então, quais são os sinais, até para a gente conseguir levar para o pessoal de casa, os sinais do autismo que geralmente aparecem aí nos adultos ou nas crianças que passam despercebidos? É muita timidez. Criança que é muito tímida ou muito reclusa, ou é extremamente irritadiça quando tem lugares que tem muitos estímulos visuais ou sonoros, ela fica muito brava, chora, o comportamento fica ruim. Então, na realidade, são uns primeiros toques de que assim, ai, que pessoa chata, ai, que bobeira, tá faltando umas palmadas. E acaba agindo assim com a criança, e a menina, ela acaba se adaptando ao ambiente e camuflando, que é o que a gente chama de característica, que é o masking, que você usa uma máscara para você se adaptar à sociedade. Mas são crianças muito tímidas, que sofrem bullying, que na realidade são... Nossa, não dá, porque ela não tem a espontaneidade que as outras crianças. Sim. Por quê? Porque ela está o tempo todo atenta e vendo como ela tem que agir para ela tentar se adaptar. E gera um sofrimento muito, muito grande. E leva para a fase adulta. Imagina só quanto tempo, né, essa criança acaba passando, tendo esses sintomas, tentando se encaixar, né, num contexto que para ela não faz sentido, exatamente porque existe esse transtorno. Agora, como é, Renata, queria que você, com a sua experiência, dissesse pra gente, como que é a vida de uma pessoa antes de descobrir, agora de uma pessoa adulta, antes de descobrir o TEA, o diagnóstico? É uma vida
Totalmente, eu falo por experiência própria, mas eu acho assim, que eu fui para a área da psicologia, eu fiz diversos cursos na busca do autoconhecimento, primeiramente para me compreender e, claro, para usar com meus clientes. Então, assim, é uma busca incessante para entender o que acontece comigo, por que eu não me sinto desse mundo, por que eu me sinto diferente, por que eu não entendo piada, por que esse som me incomoda, as pessoas não podem ficar mastigando perto de mim, eu tenho que me controlar. Então, assim, acaba sofrendo demais e se sentindo inadequada, errada e vivendo ambientes que você se força a estar num ambiente agitado para ser aceito. Então, é muito sofrido até realmente chegar a esse diagnóstico. Acho que quando a gente se entende, isso em qualquer situação da vida, né? Mas acho que para essa cai assim certinho, né? Quando a gente tem um autoconhecimento de se entender. Sim. E você se explicar, agora eu entendi por que isso me incomodava, por que eu não consigo comer de repente de tudo, né? Sim. Porque tem essa cobrança da sociedade, você se sente culpado. Acredito que seja libertador mesmo, né? Queria entender se existe diferença no autismo, tanto nas mulheres quanto nos homens. Existe ou não? Então, as mulheres, elas conseguem mascarar mais e tentar se adequar ao ambiente. Por quê? Porque o autismo, inicialmente, ele foi estudado, mas com o público masculino. Então, se buscou mais recursos de, assim, o que acontece com essa figura masculina e qual é o linguajar, a intervenção que eu tenho que fazer. E somente também naqueles quadros gritantes e que não é adequado, não se socializa. Mas hoje a gente vê claramente que a mulher, ela demora mais para fazer um diagnóstico, o diagnóstico vem mais tardio para a mulher, porque ela tem mais recursos para disfarçar, para tentar se adequar àquele ambiente. Gente, um assunto importantíssimo que a gente traz aqui para você conhecer mais a questão do TEA, e olha como é importante, né? Quantos diagnósticos estão sendo feitos a partir de agora, de todas essas ferramentas e informações que a gente traz. Né? E esse é o nosso papel também de informar. Se você quiser deixar um depoimento sobre o assunto de hoje ou uma pergunta para Renata Bueno, fique à vontade. Dá para colocar a hashtag falando nisso, porque, mais uma vez, a gente vai sortear 1, 2, 3, 4 convites para uma pessoa só, para um show, gente, que vai ser muito legal. Diogo Nogueira, em Campos do Jordão. Neste sábado aqui. São os 4 convites. Aí, como você vai fazer para ir, combina com os amigos, isso, não é verdade? Claro. E aí vocês vão juntos. Aqui a gente te dá os convites, tá? Para vocês curtirem um show muito legal. Bem legal, hein, gente? Valorizar esse presentão. Mais de R$400 aí para você, tá bom? Vamos reforçar aqui agora sim, então, o Instagram da Renata. Você pode seguir a Renata e entender mais sobre esse assunto. Ela compartilha bastante. Ela teve diagnóstico tardio de autismo e ela fala bastante sobre isso nas redes sociais também, tá bom? @Renata Bueno, psicóloga. Bora seguir e pode conversar com ela que ela responde você. Agora a gente volta aqui no estúdio com o nosso tema de hoje. A gente está falando sobre o diagnóstico tardio de TEA em adultos. Tem uma enquete que você pode participar com a gente, colocando hashtag sim ou hashtag não. A pergunta está aí, olha, você conhece alguém com diagnóstico de autismo? A maioria dizendo que sim, olha, 66,7%. Ainda bem que a gente fala sobre isso e as pessoas têm mais consciência. Verdade. Se fossem outras épocas, talvez o não poderia estar maior, creio eu. Que nem o autismo não é uma deficiência, gente, é um transtorno. Então a gente precisa deixar isso muito claro, até para você entender. Não é muito menos uma doença, tá bom? É um transtorno. Isso a gente pode até reforçar com a Renata. Você pode mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas, depoimentos também já a gente vai trazer. Lembrando de você colocar junto à sua pergunta ou comentário, hashtag falando nisso. 4 convites para o show do Diogo Nogueira em Campos do Jordão, no FAM. A gente vai sortear para vocês o convite para a entrada. Vale a pena ganhar, tá bom? Aí você racha combustível com seus amigos, com a família, todo mundo aproveita, tá bom? Nossa convidada de hoje entende muito do assunto, é referência também nisso, é a psicóloga, doutora em psicologia, a Renata Bueno. Tem uma perguntinha para você, direto do Açaí, vamos lá. Encontrei aqui o seu Valdemir e ele tem uma dúvida sobre o nosso tema aí, Renata Bueno. Vamos lá, seu Valdemir. Bom dia. Eu gostaria de saber, quando uma pessoa adulta recebe um diagnóstico de autismo, quais os desafios que ele enfrenta no dia a dia? Vem muitos sentimentos. Então, na realidade, vem sentimentos assim, nossa, se eu soubesse disso antes, quanto que eu sofri, quantas coisas eu procurei me conhecer, que é bom, por um lado, mas busquei respostas e não achava.
e tive tanto sofrimento. E que alívio agora saber disso. Por quê? Porque agora eu consigo me entender melhor, ter uma compreensão melhor de mim, saber colocar limites, saber o que eu preciso fazer para não entrar numa crise, para não precisar sufocar algumas emoções que são muito doídas. Então, o diagnóstico, ele acaba trazendo isso para a pessoa, mesmo sendo tardio. Ele traz mais libertação do que aprisionamento ou algum rótulo. Porque, na realidade, como o Lucas disse, não é uma doença. O cérebro do autista, ele funciona de forma diferente. Então, vou dar um exemplo para você. Nós temos duas partes no cérebro, que é as amígdalas, que fica aqui embaixo, e o córtex pré-frontal. As amígdalas é onde processa as nossas emoções. E no cérebro do autista, as amígdalas, quando ela recebe um impacto que dá uma tensão, um medo ou um sentimento de inadequação, ela fica muito tempo ali, só martirizando na emoção. Ela não tem a emoção e depois já raciocina, não tem nada a ver. Não, por isso que muitos autistas, eles entram em crises. Por quê? Porque o cérebro dele, ele capta essa tensão, esse medo e fica mais tempo processando ali na amígdala, onde processa as emoções. Demorando para chegar ao córtex pré-frontal, que é onde você vai entender o que está acontecendo e buscar uma resposta mais adequada para aquilo. Então, não é uma doença, é um funcionamento diferente. Tanto é, como nós estamos falando aqui hoje, do nível 1 de suporte, são pessoas que muitas vezes são superdotadas, têm altas habilidades, têm um hiperfoco. Então, pensa, se eu contar um pouquinho da minha história, neste meu hiperfoco, eu fiz 10 especializações, pós-graduações, mestrado, doutorado. Por quê? Porque meu foco é comportamento humano. Então, pois colocou eu para falar de comportamento humano, para fazer intervenções, ou a alta habilidade que eu tenho, que é na gestão, quando eu estou em grupo, eu me saio muito bem. Só que eu não estou 100% assim. Então, tem momentos que eu vou me desregular, mas sabendo que eu tenho esse diagnóstico, eu já sei de estratégias que eu posso fazer para me regular melhor, para me evitar determinadas situações. Você vê que interessante, gente? O autoconhecimento traz para você, então, até acho que uma força a mais para saber lidar com as suas dificuldades, tá bom? Estamos recebendo depoimentos, até uma fotinho tão bonita que a gente vai mostrar aqui, então, para abrir a participação de você aí de casa, que a gente ama bastante. Pode mandar comentário, tá bom? A Cleusa tirou fotinho da tela. Que linda! Que coisa mais linda é a cara da mãe, é mesmo, né? Saúde e paz para todos nós. Obrigado, Cleusa. Obrigada, Amamos a fotinho, a linha na fotinho. Adorei, adorei. Daniel, de Caraguatatuba, escreveu assim: Lucas, que bom que hoje temos todos esses diagnósticos e cuidados. Na minha época, era sala especial e chinelada. Para você ver, né, a importância da gente trazer esse assunto. E também da medicina, né, da área da saúde, também avançou bastante para trazer alívio para todo mundo, né, que tem esse diagnóstico, né, Renata? Isso, nossa. Você consegue ter estratégias para intervir, para poder ver como você cuidar e dar uma melhor qualidade de vida para esta criança, para este adolescente. E a chinelada, geralmente, ela é aplicada, não que a gente apoie, tá? Em algum problema de comportamento. A Renata acabou de explicar pra gente que não é uma escolha comportamental. Isso. É a maneira que a pessoa funciona. É bem diferente. Bem diferente. Quando a gente entender isso, tudo vai mudar bastante mesmo. A Lucimara também manda pra gente aqui um depoimento. Meu filho tem autismo. Descobri quando ele tinha 4 anos. Hoje ele está com 26. Não é fácil. Realmente, amiga, eu também tenho um sobrinho que tem diagnóstico. Tem momentos que é incrível, tem momentos que são desafiadores. Isso. Então a gente está aqui também para te ajudar com informações. E um beijo para você, minha querida. Agora a gente vai ver o depoimento do Renato Júnior, de Taubaté. Boa tarde, mami, apresentadora. Ah, que legal. Obrigada, viu, Renato, pelo carinho. Sim, a minha sobrinha. Ele disse que a sobrinha, então, dele foi diagnosticada, né, com autismo. O que seria a síndrome de Asperger, que se tem relação com o autismo descobertos na vida adulta? Vamos explicar essa síndrome, Renata? Então, esta síndrome era o nome dado no início quando foi descoberto que as pessoas entraram com o diagnóstico daquele comportamento que a criança apresentava. O Asperger é o sobrenome do cara que descobriu e trouxe esse diagnóstico. Hoje não se fala mais em Asperger, porque tem uma relação um pouco até não muito adequada com este
este descobridor desse Sim. diagnóstico. Então, o Asperger era uma nomenclatura que se usava no início, isso lá na década de 80, 90. Eu lembro que meu primeiro congresso, quando eu fazia faculdade, acho que foi em 88 ou 89, que se falava muito do autismo, até falava naquela época. Acho que foi o primeiro congresso que eu fui na vida enquanto estudante de psicologia. Que as mães eram culpadas da criança ter aquele comportamento que era a síndrome de Asperger. Porque a mãe rejeitou a criança e a criança tinha aquilo. Nós estudávamos sobre isso, estudantes de psicologia, para você ter uma ideia. E este cara que descobriu, o sobrenome dele é Asperger, por isso que chamava-se síndrome de Asperger, que são vários comportamentos que caracterizava o que nós chamamos hoje de TEA. Gente, ainda bem que evolui os estudos e mostram, né? Imagina sim. que essas mães passaram a Exato, culpa. uma culpa. A mãe já tem a culpa, né? Só Normal. sem nada, né? Isso aí. Imagina tendo essa situação, muito complicado. Quer entender um pouquinho mais com a Renata sobre esse autismo, né, nos adultos? Você pode conversar com ela aqui no @Renata Bueno Psicóloga, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na enquete? A gente já vê o resultado final, mas você pode participar ainda com a gente, votando na enquete, também mandando pergunta, tá? Pelo 997167989, tá aí para você. Olha, você conhece alguém com diagnóstico de TEA? Vamos ver o resultado? Dá para a gente colocar agora? 66% e 33% dizendo que não. Bastante Acho que gente. o programa aqui, né, amiga, quer trazer, na verdade, a oportunidade de conhecimento sobre o Isso aí. autismo e também em adultos, tá? Manda a sua perguntinha com hashtag falando nisso, ou depoimento, como a Agda comentou, porque a gente vai trazer aqui 4 convites para o show do Diogo Nogueira, vai presentear você com um sorteio, isso no final do programa, tá bom? Para participar do sorteio, precisa não somente fazer a pergunta, mas também escrever hashtag falando nisso, e aí você divide aí a gasolina para ir com seus amigos, tá bom? A gente presenteia você com um convite para você entrar lá. Tem mais perguntinhas para Renata Bueno, direto do Açaí, vamos conferir. Encontrei a Maria do Carmo e ela me disse algo interessante sobre a família dela com diagnóstico de TEA, né, Maria do Carmo? Sim, tem uma suspeita de TEA na família e eu gostaria de saber, né, como fazer para ter certeza se eles têm ou não. Vamos saber então se os exames são mais específicos para os adultos ou não. Quais são esses exames? Sim, tem o adulto, ele vai ter alguns instrumentos que você vai precisar utilizar, que muitas vezes você não utiliza na criança, você usa outros instrumentos. E por onde você consegue buscar esse diagnóstico? Pensando no adulto, você pode passar com uma neuropsicóloga que vai fazer uma bateria de teste, embora ela não pode validar o diagnóstico para você. É muito importante que você saiba disso. Um psicólogo, ele não valida o diagnóstico de autismo. Quem pode validar um diagnóstico de autismo é um médico, um psiquiatra. Então, você passou com um psicólogo, fez a bateria de teste dos instrumentos, tem a observação. Lembre-se que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que ter começado com alguns sintomas já na infância. Então, você vai ver todo o histórico da tua infância também. E o psiquiatra que vai usar também, ele pode usar os instrumentos, mas se ele já tiver em mãos o psicólogo que já aplicou, ele que vai poder laudar, realmente te validar nesse diagnóstico. Tá certo. Tem bastante gente escrevendo, viu? Obrigado pela participação, por trazer também o depoimento ligado a esse assunto, como a Kátia de Taubaté, ela escreve pra gente. Minha sobrinha só descobriu que é autista já adulta, porque alguns sintomas acabavam se confundindo com outras situações. Isso é algo comum? Receber o diagnóstico de autismo apenas na fase adulta acontece com frequência? Vamos reforçar, Rê? Acontece com frequência, por isso que é muito importante você saber desse diagnóstico diferencial. A minha história foi muito pautada com diagnóstico de depressão. Não que eu não tivesse, pode até ter sido uma comorbidade, mas na realidade, muitos dos sintomas eram reflexo do comportamento do autista. Então, para você ter uma ideia, se é um autista nível 1 de suporte, e com as crianças isso acontece com mais intensidade, quem tem nível 2 e 3, mas vamos pensar no nível 1 que é mais sociável. Se você passa a participar de um evento social com muitos estímulos, com muita conexão com pessoas, com estímulos visuais, sensórios, você não tiver o cuidado de no dia seguinte tirar um tempo para descansar e se autorregular, e já entrar num ritmo frenético, você vai deprimir.
você vai apresentar alguns sintomas que pode muito provavelmente ser diagnosticado pelo um médico como, tá com depressão, sempre teve episódio de depressão, mas na realidade não era, era a exaustão social. E como a pessoa não sabe que tem, ela acaba tendo esse diagnóstico tardio e sendo confundidos com outras comorbidades, sim. Perfeito, Renata. Tem mais um depoimento, na verdade é uma pergunta. Quem mandou pra gente foi a Laiana Martinez. Ela escreveu assim: doutora Renata, como acadêmica de psicologia e atuando na área de atendimento ao cliente, gostaria de saber quais orientações a senhora daria para profissionais que lidam com o público identificarem sinais sutis de TEA em adultos, especialmente em contextos onde o diagnóstico ainda não foi feito. Então, não é tão simples assim, Laiana, mas o que você percebe na relação com uma pessoa que tem TEA? Você vai perceber que é uma pessoa mais focada, mais direta, não tem muito a sensibilidade, ela tem que te falar, ela já fala diretamente para você. Se você faz da indireta, ou faz alguma ironia, ou alguma piada, ela não vai entender, porque ela é muito prática, é isso ou não é. Então, não adianta fazer rodeios. Então, você que provavelmente está dizendo que trabalha num comercial, na interface com o cliente, aqueles clientes que parecem secos, que são muito diretos ou que são muito focados, pode ser sim um sinal, mas não é somente isto que vai dar um diagnóstico de TEA. Tá certo. Olha, no próximo bloco a gente volta a responder mais perguntinhas. O que a gente sempre reforça aqui é o contato da Renata para você seguir no Instagram e conversar também. Como tem muita gente aqui conversando com a gente, trazendo diagnósticos de alguém da família, vale a pena entrar lá, viu? @Renata Bueno Psicóloga. Pode mandar mensagem para ela, tá bom? Que com certeza ela responde. Ela tem uma ferramenta bem bacana para ajudar nesse diagnóstico e ela pode apresentar para você. E a gente volta a conversar então e ver a sua participação sobre o tema de hoje, junto com a Renata Bueno, que é doutora em psicologia, comentando o diagnóstico tardio do TEA, né? TEA, transtorno do espectro autista. E a Luciene Reis manda para a gente um depoimento interessante aqui. Ela fala que o filho dela recebeu o diagnóstico aos 18 anos. Uma luta até chegar ao diagnóstico. O filho hoje, de 30 anos, é meteorologista, doutorando em geofísica espacial pelo INPE e recentemente foi aprovado no concurso público do INPE. Ele encontra-se no nível 1, foi o que a gente comentou aqui, né, Renata? Tem suas dificuldades sociais, o sensorial é muito aguçado. Então, antes do diagnóstico, o sofrimento foi maior. E logo após tudo, mudou com terapias, atendimento em psiquiatria, enfim, vida seguindo. Para a família, eu tenho certeza que esse diagnóstico também ajuda muito, né, Renata? Nossa, com certeza, é libertador. E é muito interessante porque você ter o diagnóstico não vai sumir os sintomas. Você vai ter, sim, momentos que tem o sintoma. Eu me permito dar um exemplo aqui, que teve um dia lá em casa, o meu marido fez uma banana flambada e eu queria a banana flambada acompanhada de sorvete de creme. E estava eu e meu filho sentado no sofá, ele vem com a banana flambada com sorvete de abacaxi. A hora que eu olhei, foi automático. Falei, não, eu não gosto de sorvete de abacaxi. E só que a primeira reação, e por ser íntimo, eu não faria isso no social, mas sofreria, foi, eu não gosto, daqui, tirei do prato e fui buscar. Daí meu filho falou, o pai, que é um estudante de medicina, né? Ele diz assim, pai, tenha calma com ela, porque na realidade foi uma resposta impulsiva, porque tem essa questão da rigidez cognitiva. Se ela está esperando uma resposta e não vem, a tendência é responder de forma mais ríspida. Então, assim, quando você tem um diagnóstico, isso leva também a você não ter tanto sofrimento na família, porque se não tivesse isso, o meu marido poderia dizer, nossa, que mulher grossa, e já começaria uma discussão ali. Ele já se sentiria ofendido. Mas como ele compreende o que está acontecendo e que não é de propósito, lembra que eu falei da amígdala? É onde fica muito tempo as emoções ali? Quando a resposta ela vem, você vai automaticamente para a emoção, você não raciocina e você responde de uma forma não tão agradável, um pouco intensa. Vamos então a mais participações. Lembrando que daqui a pouco a gente faz o sorteio de 4 convites, tá bom? Para o Diogo Nogueira, neste fim de semana, lá em Campos do Jordão. A Tânia também escreveu, Renata. Boa tarde, tenho sobrinhos adultos com TEA, filhos da minha mesma irmã. Gostaria de saber como identificar um adulto que nunca tiveram um diagnóstico por falta de cuidado ou atenção na infância. Então,
Por isso que eu digo, na realidade, toma cuidado com essas duas últimas falas, por falta de cuidado e atenção na infância. Não é isso, é por falta de informação. Acredito Muitas também. vezes, Isso mesmo. por não ter informação, as famílias interpretam como malcriadeza, é birra, tá muito mimado. Isso é muito sofrido, porque as pessoas não fazem isso de propósito, por falta de conhecimento. E o legal é que agora está se falando mais disso. Isso está vindo mais à tona sem preconceito e sem rótulo. Para você ter uma ideia, vai acontecer aqui esse ano o primeiro congresso de autismo e de TDAH aqui no Vale. Então, assim, as coisas estão acontecendo, muitos profissionais estão vindo à frente falar sobre isso. E muitas pessoas não tiveram isso na infância por falta de conhecimento. Perfeito, viu? Informação transforma, gente. Nossa, E é o que a gente faz aqui com vocês, né? Pensando já numa solução e até mesmo trazendo para você uma resposta, né? Com um tratamento ou um acompanhamento, acho que cabe até melhor essa palavra nessa situação, a Jane quer saber se existe algum exame para comprovar o autismo. Renata, você estava comentando com a gente aqui sobre um instrumento que até te ajudou a dar o primeiro passo nesse diagnóstico, né? Sim, então, vou responder por partes para você, Jane. Esse instrumento que o Lucas está falando, eu tenho acesso a um livro que tem um instrumento que fala do quociente do autismo, do QI do autismo, para ver se você tem alguns critérios que atende. Só que ele não te dá o diagnóstico, ele vai te dar uma tendência. Olha, vai procurar um profissional que ele vai te dar um recurso. Lembre-se, o diagnóstico do autismo, para você ter ele, é uma avaliação do neurodesenvolvimento. Então, ele tem avaliação de observação, do histórico, instrumentos que você utiliza. Então, é todo um complexo de intervenções e de instrumentos que você usa para realmente poder fechar um diagnóstico. Quer dizer, são, na verdade, vários exames, né? Várias Sim, etapas várias etapas. para se descobrir isso, né? Sim, Agora, a Tayane mandou uma dúvida aqui pra gente. Criança com autismo superdotada precisa fazer uso de medicação? Então, Tayane, na realidade, onde vem o uso da medicação? Muitas vezes o autismo ele traz comorbidades, traz alguns comportamentos que ele vai precisar sim o médico avaliar e ver que intervenção ele precisa fazer. Mas não é porque é superdotado ou porque tem altas habilidades, não. Cada caso é um caso. Lembre-se que não é uma doença, mas é um transtorno que sim traz algumas comorbidades e que precisa de intervenção que só o médico vai poder avaliar, um médico especialista. Eu acho que rapidinho a gente consegue colocar o comentário da Vera, até para encerrar o programa. Diz que a filha dela chama ela de autista, porque ela não gosta de barulho, de contato físico, e quando criança sempre foi chamada de terrível. E sim, acabava sempre sendo castigada. Tem 63 anos. Ainda consigo chegar a algum diagnóstico? Existe essa coisa de ser tarde demais ou não, Renata? Não, Vera, nunca é tarde demais. Se você tem uma suspeita, se você tem esse feedback, vai buscar sim um profissional que possa te ajudar neste diagnóstico. Por quê? Porque ele passa a ser libertador. Ele vai te dar condições e recursos de você ter uma vida com mais qualidade e se compreender, ter autocompaixão de você. Olha, a gente deixa a dica aqui para você do Instagram da Renata Bueno, que é psicóloga. Tem muitos anos de formação, tá bom? Tá aqui para você, Renata Bueno, psicóloga. Além deste assunto que a gente trouxe hoje, há outros também que você pode acompanhar aqui, um Instagram com bastante conteúdo, tá? Fica a dica para você. Vamos para o sorteio? 4 convites para o show do Diogo Nogueira em Campos do Jordão, no Fã. Dole uma, dole duas, quem leva hoje é a Gisele Cristine. Parabéns, Gisele. Nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar aqui um bom show também. Renata, hoje o tema foi muito importante e incrível, a gente teve muita participação, a gente agradece demais, Eu que viu? agradeço poder disseminar aí e ajudar muitas pessoas, né? Tá certo. E amanhã o programa vai ser Obrigada. especial também, olha que interessante. Fala pessoal, aqui é o Dr. Samir Hussein, eu sou médico ortopedista e eu vou estar com vocês aí nos estúdios da Band na próxima sexta-feira, dia 18, para a gente conversar um pouquinho a respeito da evolução do tratamento das artroses, as doenças degenerativas que acometem a coluna, o quadril, os joelhos. Será que realmente só existe cirurgia para o tratamento dessas lesões? Então, aguardo vocês e até breve. Até amanhã, gente, pontualmente à 13h. Fique com Deus. Boa tarde, viu? Obrigado pela companhia de hoje. Foi incrível, uma tarde muito agradável. Tchau, tchau.